Boa noite, pessoal. Desculpe aí o atraso, né? Coisas de ao vivo acontece. E hoje eu quero agradecer a presença de vocês e convidar vocês para assistir o nosso primeiro podcast Em Casa com a Mimi. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super especial, um assunto inovador, que é a estética integrativa. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem a estética integrativa, mas eu vou dar algumas pistas para vocês. Vocês já fazem procedimentos estéticos e percebem que esses procedimentos não duram como antes ou não entregam o resultado que realmente vocês esperam? Vocês têm notado uma aceleração, por exemplo, do envelhecimento de vocês na pré-menopausa ou na pós-menopausa? Você mesmo jovem percebe que os procedimentos não entregam também os resultados que você espera? Então, é para todas essas respostas que eu trouxe aqui 3 grandes amigas e 3 grandes profissionais para a gente conversar sobre a nova tendência da estética mundial, que é a estética integrativa. Então, eu quero agradecer a presença delas 3. Eu trouxe a doutora Késia Senra. A Késia, gente, ela é graduada em farmácia, graduada em medicina, tem residência em ginecologia e obstetrícia, especialista em cirurgia minimamente invasiva ginecológica, especialista em ginecologia regenerativa e estética funcional e atua no mercado há mais de 10 anos. Obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Trouxe também a minha amiga Mel, doutora Melina Almeida. A Mel é nutricionista clínica, especialista em nutrição ortomolecular e nutrigenômica, formação em terapia Clark, fellowship em medicina do ativo do envelhecimento, acadêmica de medicina e atua no mercado há mais de 10 anos. Ou seja, não basta ter esse currículo, ela ainda quer fazer uma faculdade. Obrigada, Melzinha. Obrigada, amiga, pelo convite. E trouxe a doutora Regiane Belchior, que é graduada em medicina, residência em clínica médica e endocrinologia, especialista em nutrologia e mestre em medicina, que também atua no mercado há mais de 10 anos. Obrigada, Regiane. Obrigada a você. Prazer estar aqui, né? Gente, hoje é um bate-papo muito descontraído, vocês podem participar. A nossa intenção aqui é realmente trazer conhecimento na área da estética, porque a gente vem percebendo, eu que já estou no mercado há mais de 20 anos, a gente percebe que cada vez mais o envelhecimento, ele está saindo dos papéis. Então, na nossa literatura, a gente sabe que o envelhecimento está lá a partir dos 25 anos de idade. Mas o que a gente tem visto são as meninas, às vezes, de 18 anos, já em processo de envelhecimento precoce. E a gente tem sentido muito no consultório, no dia a dia, a queixa dos pacientes de fazerem um investimento em procedimentos estéticos e verdadeiramente não estarem felizes com os resultados, né? Eu até brinco, que eu digo que hoje eu não tenho mais nenhum tipo de intercorrência depois de 20 anos, mas hoje a minha intercorrência é alinhar a expectativa com o cliente. Porque o cliente ele chega com uma expectativa muito alta, até por conta do investimento. E muitas vezes a gente fica super triste, porque ao final do procedimento o paciente esperava mais e às vezes a gente não consegue chegar ali no topo. Então eu vou trazer para vocês várias coisas que ao longo dos anos e estudos interferem nesse processo de envelhecimento e nesses resultados que a gente está conversando. E a gente vai pontuar algumas coisas, e uma das coisas que eu trouxe aqui para as doutoras, para a gente conversar, são sobre os pacientes que eles estão com sobrepeso. No consultório, na parte facial e também na clínica, na parte corporal, é um grande desafio tratar pacientes com sobrepeso. Por quê? Eles sempre querem emagrecer, geralmente emagrecer a face, né? É difícil emagrecer uma face e não emagrece um rosto. Apesar da gente ter diversos procedimentos para ajudar esse paciente, como os esvaziadores de gordura, como o emagrecimento facial, como o próprio Ultraformer, né? Então a gente tem muita coisa disponível, muita tecnologia disponível, mas a gente observa que os resultados realmente
eles são, na grande maioria, eles são precários, digamos assim. A gente não consegue chegar lá. E eu queria que tu me falasse, por exemplo, o mel, na parte da nutrologia. Nutrição. Na nutrição. Olha aí, gente, ao vivo é assim. Na parte da nutrição, que a gente já vem tentando trabalhar isso há um tempo, eu e você, já tem uns 3 anos. Isso. Né? Por quê? Por que a gente não consegue, de repente, entregar esse rosto magro que esse paciente sonha se ele tem um sobrepeso? O que você, assim, em relação, qual é o impacto disso? Principalmente porque os pacientes que têm sobrepeso, eu percebo, eles não nos procuram com a intenção do emagrecimento. Eles já nos procuram com a intenção de resolver um problema ali muito rapidamente. E às vezes a gente até consegue, mas eles chegam inclusive a solicitar, por exemplo, cirurgia. Ah, doutora, será que não vou fazer a cirurgia de papada? Ah, doutora, vamos fazer uma bichectomia? Será que dá certo? E eu sempre tento explicar isso. Não adianta fazer uma cirurgia se você tem um sobrepeso. Porque futuramente, se você mudar seu estilo de vida, o impacto dessa cirurgia vai ser o próprio envelhecimento. Isso. Né? Então, me fala um pouco sobre essa questão da nutrição em relação aos pacientes com sobrepeso. O paciente com sobrepeso, amiga, ele já está inflamado. Então, ele já vem com o processo inflamatório instalado. E quando ele procura ali o que vai me fazer parecer magro. Esse é o intuito. Porque ele vai buscar na face essa sensação de... Afinal, a face não se esconde. O corpo a gente esconde. Isso. Então ele vai com macaquinho yoga. Dá-se um jeito. Tudo. Bota uma cor, muda ali como é a roupa, deixa uma roupa mais solta, mas o rosto não dá para disfarçar. Então eles vão procurando realmente afinar a face, dar essa sensação de que eles estão mais magros. Só que o processo inflamatório que vem instalado com sobrepeso, ele vai dificultar esse resultado. Por quê? Porque aí, vamos pensar, ele vem, aí digamos que ele vai fazer uma cirurgia, vai fazer, sei lá, uma bichectomia. E ele vai gerar uma flacidez aqui. E essa flacidez, dependendo de como é a alimentação dele, ela só vai cada vez mais piorar. Aí ele começa a fazer, por exemplo, um procedimento para firmeza, amiga, lá da clínica. Diz aí Ultraformer. Aí começa a fazer Ultraformer. Aí acha bacana, mas vê de outra pessoa e diz assim, caramba, como é que ficou bacana, eu queria que ficasse daquele jeito. Não vem assim e vem com essa expectativa alta. Sim. Só que aí você vai olhar para a alimentação desse paciente, é uma alimentação riquíssima em açúcares. Então essa glicação que a gente chama, que é proveniente dessa alimentação rica em açúcar, vai acelerar o processo de envelhecimento e de flacidez. E não vai trazer essa densidade da pele que ele procura, mesmo com o tratamento. Então, quando a gente já está trabalhando, né, como você falou, há uns 3 anos, dessa forma, em conjunto, alinhando essas expectativas e mostrando para o paciente a importância de fazer esse tratamento em conjunto. Em conjunto, porque ele tem que tratar dentro e fora. Não tem como, senão... Acaba que ele começa a fazer os procedimentos, nota que rapidamente eles vão embora, também tem isso, quando entra nas questões dos preenchedores. Ele não mudou o estilo de vida, ele não mudou a alimentação, aí ele tem aquele efeito Cinderela imediato, Isso. Aí quando acaba os procedimentos ele volta, come tudo de novo e rapidamente esse processo volta. Tem alguma influência hormonal, Regiane, em relação a esses pacientes de sobrepeso? Tem, não, com certeza. Na verdade, assim, a obesidade, né, e o sobrepeso tem muita relação com a história da glicação, porque eles têm muita resistência à insulina. Né? E a resistência à insulina, essa insulina, ela realmente inflama bastante. Então, quanto mais a pessoa tiver o sobrepeso e a obesidade, pior as respostas inflamatórias. Então, pior a cicatrização, às vezes, de repente, e ainda tem, na verdade, às vezes, até o outro lado da moeda, né? Então, assim, há uns meses atrás, uma grande propaganda era a história de que não era bom emagrecer, um negócio meio doido, né? Não era bom emagrecer porque ficava com a Ozempic Face. Tu viu aquela história da Ozempic Face? Muitos colegas estão falando sobre a Ozempic Face. Eu nunca gravei nada da Ozempic Face, sabe por quê?
porque eu acho muito complicado você trabalhar por aí, como se o Ozempic fosse o culpado do envelhecimento. Quando, na verdade, a gente sabe que não é isso. Não. Eu sempre digo aos meus pacientes, precisa emagrecer, vai emagrecer. Não se preocupa, o rosto vai cair. A gente trata durante o processo e depois. Mas o primordial é a saúde. Exato. Então, assim, fica todo mundo assim, não, mas eu não vou emagrecer, porque se eu emagrecer eu vou ficar flácido. Aí, gente, a flacidez trata depois, né? Então, assim, o importante realmente é estar saudável. Fora que não adianta os marcadores inflamatórios também, com a pessoa ali tá com sobrepeso e vão vir também. A flacidez vai vir de todo jeito. Com certeza. Então fica às vezes muita gente com medo de perder peso por causa disso, da flacidez, isso, aquilo, outro. E muito pelo contrário. Eu acho assim que a estética ela tá para ajudar a alinhar na saúde. Agora, né, realmente fazer só um procedimento para afinar um rosto, enquanto a pessoa tá com gordura no fígado, tá com diabetes, tá com colesterol alto. Perigando ter outra coisa pior, né? Que às vezes a pessoa tá com aquilo ali, é uma bomba relógio para ter um infarto. Né? Aí tem uma complicação, aí chega pra ti, né? Não, quero fazer isso aqui. Aí faz, aí a pessoa depois tem um infarto, tem um problema. Mas não, a culpa foi da doutora que fez um procedimento. Então, assim, aquele ser humano é um conjunto de coisas, né? E às vezes essa história, né? Como vocês falaram, de que a pessoa quer o rosto. Mas por que quer o rosto? Porque é o que aparece na selfie. Isso. Né? É o que aparece na selfie. É a pessoa que quer o rosto igual ao filtro do Instagram. E aí a pessoa quer aquilo ali. Então, assim, são metas, às vezes, inatingíveis. Então, a frustração, ela anda junto com o fator psicológico. Então, se a pessoa quer aquilo ali, tem que ver por que a pessoa quer aquilo, na verdade, né? Não é a saúde, né? Às vezes a pessoa quer aquilo ali por outro motivo, porque quer ficar parecida com fulana e tal, por causa de inseguranças, né? Sim. Então, a obesidade tem muito fator psicológico também. Total, com certeza. Doutora Kézia, me diga lá nas pepecas, nas regiões íntimas dos obesos, da pessoal com obesidade, existe algum fator, né, digamos assim, que atrapalhe alguma funcionalidade, alguma parte fisiológica ou parte estética? Existem tratamentos para pepecas obesas? Existe? Bem, existe pepeca obesa? Agora eu fiquei curiosa. Toda pepeca tem a sua forma e formato genético configurado. Mas né? existe a obesa? Cada um é bonito do teu jeito. Sim, a paciente, quando ela tem um processo de ganho de gordura, ela também vai ter um ganho de gordura no famoso Monte de Vênus, ou famoso capô de fusca, né? Ela tem esse aumento. E também os grandes lábios também podem aumentar. E com emagrecimento, essa área também fica flácida. Não é só a face que fica com o Ozempic Face, né? Nós também, é o Pepeca Face. É o Pepeca Face. Ozempic e Pepeca. Também temos o Ozempic Quer dizer que o Ozempic deixa a pepeca cair. Caramba, agora pronto, lascou. Não, agora acabou, ninguém usa mais agora Ozempic. Acabou, o Ozempic aí, vai. O Ozempic vai nos processar. Bem, a gente tem essas alterações nessas pacientes, né, que com ganho de massa, o ganho de tecido adiposo, ele é o corpo inteiro, assim como na face, também tem o ganho monte de Vênus e os grandes lábios. Quais alterações as pacientes obesas e sobrepeso têm? Infecções de repetição, vaginoses, candidíases principalmente, né? Não é só um fator alimentar, ele também tem a parte de resistência, inflamação, que também altera o pH da região. Isso tudo vai combinar infecções de repetição. Candidíase, por exemplo, urinária também? Infecção de urinária também, de repetição, né? Principalmente pacientes diabéticas descompensadas, elas podem ser mais frequentes e descompensa a diabetes, então é um ciclo vicioso que a paciente entra. E quando a paciente passa por um processo de emagrecimento rápido, né, súbito, e a gente também hoje presencia muitas pacientes pós-bariátricas, né? É algo muito comum na nossa rotina, são as pós-bariátricas, não só as pós-Ozempics, temos as pós-bariátricas, que é algo comum. A gente também vê essa flacidez vulvar, vê uma flacidez dos pequenos lábios, vê
um excesso de pele, e tudo isso pode culminar o quê? Na autoestima da mulher. Ela emagreceu, mas às vezes ela vai ter vergonha de tirar a peça íntima numa luz clara, fazer aquele show com o marido e tudo. Isso pode... Nudes, hein? A Nudes paciente- jamais. Pois é, a paciente pode ter... Pepecas, Ozempics. Pecas. Pepecas, Ozempic, nudes jamais. Então isso pode interferir na saúde e no bem-estar da mulher, né? Na libido, autoestima, e isso culmina em toda essa alteração. Não só física, mas também na parte da libido e estética E tem genital. procedimento para essa emocional, né? pepeca Existe procedimentos, assim como na face a gente faz preenchimentos, existem preenchimentos, existem fios de PDO, existem laser. E pra para poder- pepeca gordinha, pode diminuir, né? Tem Porque Existe, o o próprio próprio gordinha. ultraforme pode ser usado Ultraforme. na região genital, Olha né, aí. Tem para poder a lipo. compactação. A lipo de papada pode É, fazer lipo de lipo. Lipa Pepeca. também a pepeca? Pode limpar Lipa. o monte pubiano, né? Pode fazer o lipo. Gente. E nas muito E flácidas os pode até fazer esvaziadores implante também de... usa? A As mesclas, enzimas. sim, enzimas, esqueci o nome agora, os Esvaziador, inquites, os né? entes, Os né? entes. Eles podem ser usados também na regressão do monte pubiano e temos resultados fantásticos. Eu tenho uma amiga que ela tem sobrepeso e ela não gosta de usar calça. Às vezes biquíni, né? Biquíni, Ah, uma paciente justamente dessa, por causa ela de Porque fica não a usa barriga, biquíni, né? enorme, Geralmente tá? não vai pra academia, aí vira Isso. aquele ciclo porque o short da academia, a roupa da Marca, academia né? marca. Então tem tudo isso que atrapalha na mulher. Não é só, quando vocês falam em saúde, em estética genital, que coisa mais supérflua. Não é supérflua. Nunca. É. Isso interfere em vários Na quesitos. No autoestima, casamento, gente. né? Eu achei incrível. Eu teve uma vez que eu tava numa mesa com 3 médicas, e as 3 médicas, ai, que bobagem a pessoa e fazer um negócio de estética na vulva e tudo, não sei o que. Aí eu, besteira pra você. Não tem gente que faz cirurgia plástica de nariz porque se sente super incomodado com o nariz que tem? Sim. A dor é da pessoa. Eu acho que tudo Tem que pacientes- É dor da pessoa. É, Se a é pessoa isso. se Eu acho incomoda. que tudo Exatamente. que incomodar você, Que pode ser mudado. Exatamente. que pode ser mudado, não deve passar pelo julgamento do outro. Exatamente. Porque se incomodar você Total. deve, com toda certeza, buscar se sentir bem. Porque uma estética, por exemplo, genital, até brinquei com a Kézia no dia, que eu disse, Maria, ela mostra nas fotos dos antes e depois, meu Deus, a minha pepeca tá horrível. Ai, gente, Desesperadamente eu eu vou ser paciente. Por quê? Porque isso vai interferir. Você não se, gente, quando você demais. vê uma foto que tem umas pepecas bonitas dessa, você já fica preocupada de botar a pepeca pra fora com o companheiro. E isso vai interferir na sua autoestima, na sua Nossa, performance Existem- como esposa, como Existem companheira. mulheres que terminam relacionamentos porque não conseguem dar o segundo passo. Que é partir para a relação mesmo, por ter vergonha E ter do relação genital. com luz ligada, né? Luz É sempre acesa. desligada, não é capaz de fazer, né? De permitir que o parceiro faça um sexo oral, por exemplo, porque vai estar tete a tete, né? Com a pepeca. Então, isso tudo interfere em tudo na mulher. Interfere no prazer também, né? Total. Totalmente no prazer. Tem Dá mulheres depender que de têm como os pequenos lábios tão grandes que atrapalham a penetração, sentir dor. Como que essa mulher vai ter prazer? E o clitóris na pepeca gorda, como ele consegue dar Sim. esse salto? Ou ele fica escondido Dá ali? tudo certo. Dá. Tá. funciona tudo. Vamos passar para outra pauta, que eu acho uma pauta maravilhosa, que eu posso até ser aqui meio que um testemunho, né? Testemunho. Vamos falar um pouco sobre a pré-menopausa, que é uma coisa que, assim, eu que estou passando por esse momento, eu digo para vocês que é desafiador, porque você viveu 40 anos, digamos assim, eu no meu caso, né, tenho 44, mas eu vivi 40 anos da minha vida, teoricamente, de um jeito. E quando esses sinais começam a chegar, a gente começa realmente a se ver diferente. A gente se vê diferente no humor, a gente se vê diferente nas nossas emoções, a gente se vê diferente na nossa nosso calor, no apetite. ar-condicionado. No calor, né? Porque eu vou dormir vestida e acordo pelada, né? Do calor. Então, assim, a gente se vê diferente nas coisas que a gente gosta, a gente se vê muito diferente com relação ao libido. E assim, uma das coisas que eu não que eu já sabia, porque eu vivo eu vivo e estudo isso, mas que eu não imaginava, sendo bem sincera, que era tão impactante os resultados dos procedimentos estéticos.
né? Porque assim, eu já faço procedimentos há muitos anos e eu sou acostumada a ter aquela rotina anual de procedimentos, né? Então, todo ano eu faço meu ultrafoco, todo ano eu faço meus bioestimuladores, todo ano eu retoco ali minha boca. Então, eu já tenho essa rotina. E quando esse ano eu percebi claramente eu fazendo os mesmos procedimentos e os resultados não chegavam. Não chegavam, meu Deus, poxa, que tristeza, né? Então, é impactante no envelhecimento realmente esse processo aí de pré-menopausa, menopausa. E eu queria ouvir um pouquinho de ti, Rejane, primeiramente, sobre essa questão hormonal mesmo, né? O que acontece com essa pré-menopausa, primeiramente? O que muda hormonalmente na nossa vida para que a gente tenha todos esses impactos? Existe a fase sexual, né, ativa, em que a pessoa pode engravidar, né, que é o antes da menopausa. A menopausa é uma fase em que a pessoa reduz a capacidade, né, reprodutiva e que não ovula mais e por isso para a menstruação. Mas na pré-menopausa a gente ainda pode continuar ali menstruando? Ainda pode ovular. Tá Ainda ovula. diminuindo. Isso. A gente nasce, na verdade, assim, a gente nasce programada Isso. com a quantidade de óvulos da vida toda, né? Então, assim, a gente já nasce programada sabendo, o nosso corpo já sabe tantos óvulos para ovular na vida. Homem não. Né? Homem é a vida toda. O homem de 70 anos ainda está engravidando. Mulher. Entendeu? Mas a gente tem aquela reserva ovariana. A gente sabe que, em média, depois dos 40 anos, a gente começa a cair essa reserva ovariana. Por isso que muita gente tem aquela história do medo de não conseguir engravidar depois dos 40, né? Porque sabe que já vai existir uma queda. Já vai existir uma queda. Quando começa a cair essa reserva ovariana, a gente começa a diminuir o nível de progesterona, que é o nível que mantém, que progesta, né? É que mantém a gravidez. A gente começa a ter uma queda da progesterona. E essa queda da progesterona, atualmente a gente fala muito da dominância estrogênica, né? Isso. Então, essa dominância estrogênica é porque a gente tem progesterona mais... a e gente o estrogênio fica... ainda se mantém as duras penas, né? Graças à hipófise. E esse estrógeno em excesso e a progesterona pouca, ela faz com que aumente o sangramento. Então, muita mulher, antes de achar que está entrando na menopausa, já começa a ter mais sangramento. Foi o meu caso, depois da minha segunda gravidez. Começa a aumentar. Hã? Não, aí Fora começa. a acidez. Não, mas aí é a consequência. A gente está falando dos hormônios. Né? Dos hormônios. Então começa a ter essa dominância estrogênica. Aí tive anemia. Começa a ter TPM. É aquela mulher que nunca teve TPM na vida. Aí depois dos 40, doutora, eu comecei a ter TPM. Aí tudo por causa desse negócio, dessa dominância estrogênica. Começa a modificar o corpo, porque quando começa a reduzir os hormônios, pra gente ter músculo, a gente precisa ter uma testosterona boa, um estrógeno bom. E a testosterona também cai. Começa a cair tudo. E aí começa essa queda, é gradual, né? Então, assim, quando a gente, depois dos 40, começa a ter essas quedas, começa a ter tudo isso, né? De reduzir músculo, de aumentar a TPM, às vezes aumenta a questão do sangramento, começa a ter a regularidade menstrual e tudo, até que começa a ter o climatério de verdade, que são os anos antes da menopausa. E esse climatério realmente aumenta os calores, né? Então aí começam os sintomas vasomotores e tudo, até que chega a menopausa. E a menopausa, sim, a pessoa depois da menopausa realmente não consegue mais engravidar, né? E tudo, exceto se, teoricamente, enfim, as exceções, né? Guardar óvulo e tudo, enfim, aquela história. Mas esse fator menopausa, ele é muito místico, né? Então, assim, muita gente acha que a menopausa é uma coisa que é fim de carreira, fim de vida. Ah, não, entrou na menopausa, acabou minha vida. E tudo, minha vida sexual, né, e tal, porque também reduz lubrificação vaginal, então existem várias coisas. E eu acho que realmente muita gente tem que estar preparado para isso aí. Uma semana atrás eu tive uma paciente que chegou no consultório em luto. Eu nunca pensei que eu tão jovem fosse entrar na menopausa. Não pode um negócio desse, eu me acabei. Quantos e anos tudo. Ela entrou com 40 e pouco, Então, assim. Uma coisa que eu não sabia, que eu queria luto. que tu explicasse, que eu achei interessante eu lendo, por exemplo, a minha primeira menstruação foi com 12 anos de idade.
Então, diz que você conta 30 Média e poucos- 36,6 anos que a mulher pode ficar na vida no menacme, que corresponde entre a primeira menstruação e a menopausa. A menopausa então, é uma justamente data... isso. No meu caso, eu menstruei com 12 anos, por exemplo. São 36 Então, já anos tô em com média. 31 Isso é uma anos. média, tá certo? Não quer dizer que você vai viver. Lógico. Se você tem uma menarca precoce, então provavelmente a sua menopausa vai ser um pouco mais precoce, tá certo? E aí entre a sua primeira menstruação e a menopausa, que é 1 ano sem menstruar, né, uma data retrógrada que a gente faz, é o diagnóstico retrógrado, esse período é chamado menacme. A menacme é o período onde você tem a vida reprodutiva ok, onde você é capaz de reproduzir, seus níveis de hormônios estão normais, tá certo? E o que você está passando é a fase de perimenopausa, onde essas alterações são mais significativas, irregularidade menstrual, como a Regiane falou, sintomas vasomotores, alterações neurológicas. Pode reparar também, não sei se você já percebeu, que a cognição, memória, tudo tem diminuído. Isso tudo. Só que a gente está jogando tudo pro Covid, né? Pra Covid. Né? Mas o Covid teve fatores inflamatórios que levaram a maior frequência de menopausa precoce. Sim. Então, assim, o vírus, ele não sei o que é que tem nessa coisa aí maravilhosa aí, que fez uma alteração de receptores de hormônios que alterou muito o hormônio. Aumentou muito o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, menopausa precoce, puberdade precoce. Então, assim, ele fez umas ativações e inativações em receptores hormonais, em todos os hormônios, que deu uma alteração muito grande. Então, muita gente está sendo muito frequente, assim, há 10 anos atrás era muito menos frequente do que agora a menopausa precoce. Não sei se você nota isso. Sim, mas aí a gente entra no estilo de vida também, né? Também, tem a fator alimentação. Tem o fator alimentação, tem o fator muita inflamação. coisa. A alimentação também faz alteração hormonal. Tem e a muita gente coisa. não considera, porque a gente olha assim, mas é alimento, não vai mexer em nada. Mas faz. E até porque no sobrepeso a gente tem uma predominância estrogênica. Também. Ou seja, aí vai desencadear várias alterações hormonais, a ovulação flacidez, isso. Então, é uma cadeia. Então, a gente percebe que isso mudou quando a alimentação também mudou. Porque hoje, o consumo é o quê? A gente consome tudo que é enlatado, embutido, acidulante, conservante, corante. E a gente tende a resolver pensando assim, eu vou ali tratar. É bacana, eu preciso tratar, eu preciso cuidar e me preparar, me planejar para esse momento. Mas eu preciso, desde lá de trás dos 18 anos, como você estava falando, começar a olhar para esse estilo de vida e para essa alimentação de outra maneira. Para que os impactos, quando chegar nesse período, sejam menores. Ou seja, a nova geração que está vindo aí, que não é a nossa, se ela se antenar, como ela se antena para tantas coisas, elas tendem a ter um envelhecimento bem mais saudável e belo, né? Porque elas têm muita coisa que a gente não tinha. Uma coisa que a Regiane tocou é do luto, né? Da menopausa. Porque nós convivemos uma data que as nossas mães, as nossas avós, quando entravam na menopausa, realmente já estavam próximos, principalmente nossas avós, do final da vida. Porque a expectativa de vida era menor. Hoje não, a nossa expectativa de vida ela é maior, né? 80 e poucos. E a mulher está no ápice da sua carreira, no ápice da sua vida amorosa, aos 40. Isso, verdade. Está começando uma vida. Começando a Eu vida, mesmo sou mãe de um bebê de 2 anos e um bebê de 4. Então, assim, 40 anos agora, estou no ápice da minha vida. Reprodutiva não, né? Reprodutiva já estou na pirambeira. Estou no ápice da minha vida produtiva. E aí é totalmente diferente das nossas avós. Então, como lidar com essa mulher que está no ápice de tudo, porém em declínio no hormônio? Porque os nossos ovários... É porque a gente está chegando no ápice, aí vem um balde de água fria. Só que os nossos ovários nasceram com uma idade programada. Não aumentou a expectativa de vida junto com a nossa expectativa de vida, né? Então, como lidar com essa mulher que está no ápice de todas as outras partes, mas enlutada hormonalmente? Mas é engraçado como difere a criação e as crenças. Porque ao mesmo tempo que chega paciente com luto no consultório dizendo, doutora, não é possível que eu esteja na menopausa. Menopausa é fim de vida, fim de carreira e tarará, tarará. Já tem outras que dizem assim, doutora, deu menopausa, não deu?
Aí eu, por quê? Não, porque eu não aguento mais tomar anticoncepcional. Eu odeio anticoncepcional. Eu quero é não ter mais perigo de ter menino nesse mundo. Então, assim, a outra pessoa tá querendo resolver a vida para poder trabalhar e não se preocupar com ter menino. Kézia, tem Engraçado. impacto na estética íntima e na saúde íntima esse processo de pré-menopausa? Porque tu já falou aí na lubrificação, ela disse na lubrificação que diminui. Sim, o envelhecimento, ele não é só corporal, né? Principalmente face. Quando a gente fala de envelhecimento, todo mundo pensa em face, né? Quando a gente tem uma queda dos estrogênios, já tem estudos mostrando que a gente tem alterações pele, cabelo, e essa alteração, ela é em todo o corpo, inclusive genital. A gente tem uma flacidez aumentada, a gente tem alteração do pH da região vaginal, a gente passa de um pH ácido para um pH mais alcalino, mais básico. Com isso vem mais infecções de repetição também, tá certo? A gente tem diminuição da lubrificação, principalmente que a lubrificação, a maior parte é via estrogênio, e a gente tem uma queda gigantesca Então, de na estrogênio. menopausa, isso deve cair muito. Quando Sim, você já tanto que a entra gente lá, tem a síndrome urogenital, né, que a gente chama, que são clínicas de prurido vaginal, que é junto com ressecamento, frouxidão vaginal. Frouxidão é aqueles peidinhos, Quando você está na relação, pode fazer. Exatamente. Olha aí. Tem Gente, gente, ao vivo, Só- E outra coisa, eu estou em casa, Isso não precisa. mesmo. Eu já fiz em casa, que é pra poder Tem a liberdade. ter a liberdade de falar tudo. Mas não é não? É. Se ela não Isso faz Isso mesmo. Só que às vezes você fica com essa pode sensação. entrar, Carol, é ao vivo. Você com pode essa, aparecer. com essa sensação de frouxidão, mas com ressecamento e atrofia genital, ou seja, uma pele muito mais fina, sensível, você pode começar a ter dor na relação, que é a dispareunia. E isso pode levar ao quê? A mulher já está com uma queda da libido, né, junto com a dor. Então isso vai fazendo um feedback negativo, Cadê cada meu marido? vez Tá mais, escutando tudo isso? cada vez mais. Tá escutando, né? Cada vez mais fica pior o ato, né, em si. Então a mulher começa a ter mais o feedback negativo. Por que eu vou fazer uma coisa que está me dando Que me dá desconforto? desconforto. Tem Então, uma coisa também que é a infecção urinária, sim, né? a síndrome urogenital entra a infecção urinária de repetição. Porque chega também. muita mulher dizendo assim, doutor, eu tô tendo muita infecção urinária, mas quando eu faço o exame dá normal. Aí, de repente, isso não é infecção urinária. Né? É pela secura vaginal, que está ressecamento, tão isso. ressecada. Que vem Às as vezes E aí, sintomas. exatamente, Sangramento que vem também. sintomas. Que lembra uma E infecção de é urina. incrível. Mas a própria infecção de urina também ela é comum. É. Você pode ter um rebaixamento da bexiga, que é a cistocele, urina residual, que você não consegue esvaziar a bexiga como antes. Então, tudo isso são fatores predisponentes à infecção de urina. Kézia, e me conta uma coisa. E o que a gente pode fazer em termos de procedimento estético para melhorar, por exemplo, essa frouxidão e o ressecamento? Melhorar a lubrificação? Para frouxidão, existe ultrassom microfocado para essa Ultraform, região? né? Não, o ultraform ele não tem a sonda endovaginal, mas Não, mas existe ele trata por aparelhos fora, sim, né? A gente tem que tratar a vagina quando a gente fala em ressecamento, É e dentro. não vulva, é dentro. Tá. A vulva é a pepeca que você vê e a vagina é o canal vaginal onde a gente tem Certo. a relação Aí a e gente onde sai o coloca neném. Tem uma sonda específica sonda. que trata essa parte de frouxidão. Tem os exercícios também, Tem né? exercícios perineais e tem também os laser, né? Existe o Mona Lisa Touch, existe outras Fotona, vários que outros. tem as sondas vaginais que fazem também essa parte principalmente de lubrificação e atrofia, tá certo? E existem hidratantes que também podem ser usados e esses procedimentos com os equipamentos são excelentes, principalmente em mulheres que são contraindicadas estrogênios, né? São a reposição hormonal, porque a própria reposição hormonal também ajuda nesses sintomas. Só que algumas mulheres, como por exemplo mulheres que estão em tratamento de câncer de mama, é contraindicado. Pacientes que são hipertensas com cardiopatias, AVC, todas as trombose, todos esses pacientes têm contraindicação à reposição hormonal. Então a gente lança a mão desses outros equipamentos, Poder laser, auxiliar esse paciente. para auxiliar esse paciente nesse ressecamento. E o que muda, por exemplo, drasticamente entre a pré-menopausa e a menopausa, em termos dos hormônios? O que muda? Gente, é a queda grande dos A queda é hormônios grande. mesmo, né? Porque realmente... Eu porque digo lá cai- no consultório que eu parei de dizer, porque uma professora disse assim, não diga isso não.
Porque eu digo assim, que a pré-menopausa, você pulou assim um trampolim. Aí quando chega na menopausa é o precipício. Pode se jogar. Ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Assim, o hormônio maravilhoso da mulher é o estrógeno, né? Então, assim, a queda principal é do estrógeno. E aí, tanto que a principal reposição hormonal, quando a gente pensa, é do estrógeno. Os outros dois hormônios, né, que é a progesterona e a testosterona, eles são como se fossem coadjuvantes. A progesterona, ela sempre foi muito mal vista, porque, na verdade, a relação dela de reposição, todo mundo tem medo da história do câncer de mama e tudo. Mas, de um tempo pra cá, a reposição da progesterona, né, assim, com a queda e a necessidade da reposição da progesterona, tem visto que tem outros benefícios. Justamente ela é um protetor do câncer de endométrio. Exatamente. Né? Só que muita gente tem medo da progesterona pela questão de ser oral e tudo, mas a progesterona, quando você toma ela de maneira oral, ela faz um efeito no intestino que melhora a serotonina, melhora a produção de serotonina, melhora a microbiota, e aí faz melhorar o bem-estar também, melhora Então, inclusive isso é o ótimo. sono. Então isso é perfeito. Tem vários benefícios. O problema é que muita gente, quando entra na menopausa, na verdade, como eu falei, né? Aquela mulher que entra em luto e tem aquela mulher que acha maravilhoso não ter que tomar mais nada. Então, você dizer para uma pessoa que tem que tomar um comprimido é um poder de convencimento muito grande. E aí tem o terceiro hormônio, que é a testosterona, que na verdade assim, é o boom, né? Assim, a testosterona, que muita gente meio que demoniza. Não, mulher não precisa de testosterona, porque testosterona é um hormônio do homem. E não sei o quê. Vai usar a testosterona, vai virar um homem, vai virar um macho, vai crescer espinha, vai crescer barba, vai engrossar a voz. Gente, isso não existe. Não existe Eu acho mesmo. que tudo na vida existe Bom o senso, normal, o pouco e o muito. Se for em excesso, é óbvio que vai fazer mal. Mas existe o equilíbrio. Todo mundo, a gente aqui, todo mundo acha que a gente quer o equilíbrio. Ou né? seja, certeza. é aquela Então, história, tudo demais é veneno. Tudo demais Gente, é basta veneno. pensar, quando você olha assim, câncer, né, que se fala muito em relação a câncer. Quando você Demais. olha- Quando eu disse que ia colocar o implante, não faça isso não, porque não sei quem já teve câncer de mama, sua tia, sua mãe, não sei o quê. Tirando os cânceres que são hormônio dependentes, quando a gente olha ali, vamos olhar para um ICC aqui. Quem tá lá? São os fisiculturistas que usam muito hormônio, ou é o povo obeso? Ou são as pessoas com sobrepeso? Entende? Então, assim, a gente começa a desmistificar daí. E outra, quando você está fazendo uma reposição, né, como a gente falou, você está fazendo uma reposição para entrar ali nos níveis fisiológicos, porque você caiu, a gente envelhece porque os nossos hormônios caem. Sim. Então, essa reposição dentro desses níveis aí fisiológicos, dentro desse nível de equilíbrio, ela vai trazer bem-estar, ela vai justamente desmistificar essa ideia de que a mulher, quando chega aos 40 anos, ela tá ali invalidada. Que não existe. Gente, eu tô com 45, eu tô fazendo faculdade. E quando Tá a gente poderosa. faz É. essa história, inclusive dos fatores estéticos, né? Porque com a menopausa, realmente, né, tudo fica mais flácido. É incrível quando a gente faz a reposição hormonal. Que a pele melhora, o vigor do rosto, até a oleosidade, porque a pele fica seca, né? Fica seca, melhora, assim, aumenta vínculos. Tem os vínculos, né? Tem uma síndrome, né? Até em homem, né? A gente vamos mudar um pouquinho para homem. Que quando o homem é hipogonádico, ou seja, ele tem pouca testosterona, quando o homem entra no consultório, a gente já sabe. Sabe por quê? Porque o rosto é pálido e cheio de rugas com vincos. Porque o homem normal não é pálido. Ele é mais avermelhado e tudo, ele é oleoso, porque ele tem testosterona. Ele não cria tantas rugas e tudo. Quando chega um homem pálido e cheio de ruga no consultório, eu já sei que a testosterona do homem dá E baixa. assim, às E a vezes mulher os do mesmo pacientes, jeito. eles não compreendem muito bem quando a gente vai falar sobre essa questão hormonal em relação aos hormônios, ou em relação ao processo do envelhecimento, por que acelera, né? E aí eu tento explicar, né, um pouquinho, né, que a formação do colágeno, que é uma proteína que a gente precisa, ela vem a partir de uma célula chamada fibroblasto, e essa célula, a produção dessa célula é dependente dessa produção, está ligada ali com a produção dos hormônios sexuais.
Então, por isso... Hã? Estrogênio. Na mulher é o estrogênio, né? Isso. Então, por isso que a gente precisa ter muito antenado essa questão de que hoje a gente está conversando aqui para vocês, dessa estética integrativa, que nada mais é do que isso que vocês estão vendo. Então, assim, de repente, uma paciente minha de 40 anos está lá procurando fazer tratamentos de flacidez, onde eu vou precisar bioestimular, estimular colágeno. Aí essa paciente está numa pré-menopausa, nem sabe que está, com baixa de estrogênio, com baixa de teste, com deficiência de zinco, deficiência de vitamina C, de antioxidantes, né? E aí eu meto o pau ali a fazer procedimento e ela, doutora, ainda não tá bom, não sumiu isso aqui, não sumiu isso aqui. Vamos fazer outra sessão. Doutora, ainda não sumiu isso, ainda não sumiu aquilo. E às vezes não vai sumir. Isso. Porque eu tô ali lutando contra a maré, né? A maré, ladeira abaixo, pré-menopausa e menopausa, e eu lutando ali contra aquela roda, mas ela não tá me ajudando porque o corpo dela já está entrando ali em falência. Então, por isso que essa abordagem é uma abordagem que a gente tem que conscientizar nossos pacientes. Por quê? Porque às vezes as pessoas reclamam de gastar muita grana com procedimento estético, ou com nutrólogo, ou com nutricionista, ou, enfim. Mas elas reclamam porque, na verdade, elas não estão sendo vistas como um todo. Isso. E elas não estão sendo planejadas como um todo. Então, por isso que eu acho muito legal isso que a gente está conversando. Porque existe muita coisa mística, muito tabu sobre essa reposição. Mas por que eu acho isso? Porque também veio uma era, há um tempo atrás, de querer colocar o chip na mulher e ela ser uma Mulher Maravilha aos 40 anos, né? E eu acho que essa Mulher Maravilha não foi nem bom pra gente. Não. Porque a gente acabou aí com uma sobrecarga de que a gente tinha que dar conta de tudo, né? Do marido, dos filhos, do trabalho, do Tem não um sei o raiva de quê. quem rasgou o sutiã, gente. Pronto. Raiva de quem rasgou o sutiã. Exatamente. Então, assim, até essa visão não é legal. Por quê? Porque nos leva a doenças, né? Que é como a Mel acabou de falar, o estilo de vida. Eu lembro que eu ia numa amiga que ela também que era minha ginecologista antes de ti, que ela também é da saúde integrativa, e as duas diziam pra mim: se você continuar desse jeito, trabalhando desse jeito, estressada desse jeito, você vai acabar tendo uma menopausa precoce. Só que eu não levava nem isso, não vai dar certo, eu já vivi minha vida toda assim. Gente, o que eu enchi a paciência dessa mulher. Gente, eu dizia, amiga, olha, ou tu regula teus horários, ou tu melhora teu sono, qualidade de vida, ou não vai adiantar. A gente vai fazer tudo que tiver aqui. Mas vai chegar, a conta chega, a conta chega. A quantidade de gente que chega no consultório dizendo: doutor, eu tenho certeza que o meu problema são meus hormônios, porque eu estou com muita fadiga, eu estou muito cansada. Mas você dorme quantas horas? Eu durmo pouco. Mas você tira férias quando? Não tira. E quanto tempo você passa no telefone? Tanto. Meu amor. Não tem como. Não é hormônio, não tem que aguente, nem jumento aguenta. Né? Uma chicotada, tanto que você leva. Mas é porque a nossa criação, ela é pra isso, né? Que a mulher, ela tem que aguentar tudo. Ela é uma mulher maravilha, então ela tem que dar conta de tudo. Então ela não pode estar cansada, porque se ela está cansada é algum outro problema que não seja o estilo de vida dela. Tem que culpar outra coisa, né? Tem que culpar outra coisa. E aí, assim, até queria que a Mel falasse um pouco sobre essa questão do estilo de vida, porque eu explico para os meus pacientes também, e eles relutam, acham que é besteira, né? Por exemplo, essa questão da alimentação inflamatória. Eu também sou uma paciente assim, então eu tenho muita retenção de líquido por conta, sou muito inflamada por conta da minha alimentação, que até um tempo atrás não era favorável, hoje a gente tenta melhorar, né? Então, assim, alimentação inflamatória, e aí vem todo o processo de inflamação que interfere também nesse processo de envelhecimento. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? É um ciclo, né? É um ciclo vicioso, na verdade. Porque você começa aí com essa alimentação mais inflamatória. Aí compromete o teu sono. Então, imagina aí, quando você falou, é a retenção. Que muita gente chega dizendo assim, doutora, eu fico tão retida, eu tenho tanta retenção de líquido. Eu disse, que horas é essa retenção de líquido? É de manhã? É no final do dia? Porque se for pela manhã, significa, vou olhar como é que tá seu sono. Se a pessoa tem uma privação de sono, o que vai acontecer? Ela vai fazer o hormônio do sono, né? Primeiro que o GH... E do crescimento, isso, não é? GH é comprometido. Então, como é que produz célula? Como é que eu vou estimular colágeno numa pessoa que não dorme? Difícil. Aí vem outro fator, você aumenta grelina,
que está correlacionada com a fome. Você diminui leptina, que está com a saciedade. Então, no dia seguinte, ao invés de você estar ali e acordar bem, você acorda, sabe aquele furacão querendo comer tudo? Então, você acorda com apetite. E esse apetite nunca vai ser por uma salada, nunca vai ser por uma frutinha, né? Porque o teu corpo está ali em déficit energético. Ele está numa sobrecarga. Imagina que ele está o tempo inteiro em estado de alerta. Pela sobrecarga de trabalho, pela noite mal dormida. Então, essa privação vai fazendo com que você, no dia seguinte, o que você faz para se estimular? Quem te vê muito no consultório. Paciente, eu tomo muito café. Não sobrevive sem um cafezinho. Aí tá lá um cafezinho, mas eu fico ótima sem café. Tira o café da criatura de Deus, que acabou, não é ninguém. Então precisa, isso. Então o que acontece? Você entra num ciclo vicioso. E você tem um precisa negócio que se pra estimular. cada café que você toma, você tem que tomar um copo de água, que é pra desinchar, porque ele Te ajudar a tirar o te ajudar a excesso. detoxicar. Só que, na verdade, o que acontece também, gente, existem pessoas que metabolizam a cafeína de uma maneira diferente, tá? É um metabolizador lento e o rápido. Ou seja, eu sou a metabolizadora lenta. Se eu tomar café, por exemplo, 3 horas da tarde, meia-noite eu tô virando bicho. Você pode me botar pra fazer uma faxina, assim, mudar, ajeitar o quarto, o closet que eu tô fazendo. Tem gente que vai tomar ali o café e rapidamente ele vai embora. Ela consegue metabolizar rapidamente o café. E na hora que ela metaboliza rapidamente, ele não fica ali circulante. Então ele não tem tanto impacto. Ou seja, essas pessoas, elas vão consumir mais café. Por quê? Porque eu consumi, já metabolizei, eu quero de novo. Entra de novo nesse ciclo que a gente está falando, de se superestimular. E quando chega no horário de dormir, aí compromete de novo, faz alteração lá hormonal, diminui melatonina, e você não tem aquele sono reparador. Aí no dia seguinte, de novo, o que a gente faz com a cortina do quarto, gente? Qual lugar hoje, qual o quarto hoje que não tem uma cortina que vede, um blackout, que vede tudo? Tem um blackout. Todo mundo tem. Aí como é que a luz, como é que o contato aí da luz, passando pela minha retina, vai estimular a melatonina? Se não tem luz, não tem como. A gente, mais uma vez, entra nessa mudança de estilo de vida, né? Que é resultado dessa nossa correria que a gente está falando. Dessa nossa sobrecarga. Por isso que tem as menininhas lá, na literatura é 25 anos, mas tem as menininhas lá com 18 anos. Porque o nosso corpo ainda é o corpo dos homens das cavernas, né? Que durante o dia caçava, corria e à noite ia pra caverna. Né? Se esconder das presas e fazer o descanso. A gente tem o mesmo corpo desse homem. E a gente mudou totalmente o nosso estilo de vida. É luz o tempo inteiro, é tela o tempo inteiro. E a gente nem caça, alimento precisa. com alta densidade A gente não caça mais nosso alimento, né? A gente come antes de abre a caçar. geladeira. Um alimento com alta densidade calórica que a gente tem a disponibilidade 24 horas no dia, 24 a horas. distância de uma tela. Sem o gasto que nós tínhamos Pra que caçar. o homem da caverna tinha, porque a gente não tem gasto hoje. É. Se a gente observar o que a gente faz, a gente anda num carro automático, ar-condicionado. A gente senta ali, passa sei lá quantas horas atendendo. E aí, qual é o gasto? Aí o gasto é 1 hora na academia. E eu achei que fiz muito. Nossa, demais. Mas essa questão da inflamação, ela é tão séria e assim, as pessoas precisam tanto terem conhecimento disso, as pessoas que gostam de procedimentos estéticos, por quê? Eu hoje digo assim, hoje eu tenho cuidado de avaliar o estilo de vida do paciente antes de passar qualquer procedimento, por quê? Porque hoje eu já acho que paciente que tem um estilo de vida muito péssimo e que ele não tem condição de mudar, ele não é para o procedimento estético. Isso. Ou ele é para o procedimento estético ali light. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, eu tenho 2 exemplos bem legais para falar sobre isso, que até as pessoas também de casa conhecem. Por exemplo, a Joelma. A Joelma, ela fez alguns procedimentos estéticos, fez uns preenchimentos, e ela teve aí uns 3 casos aí, apareceu muito inchada de etipe, né? Que a etipe é o quê? Essa inflamação, esse edema que surge, que ele é intermitente e persistente, ou seja, ele surge do nada, mas ele vai persistindo, né? E geralmente esses edemas, a grande maioria, são
por preenchedores, mas ele pode dar por um bioestimulador também, mas a frequência é menor. E eles sempre são quando a queda de imunidade do paciente cai. Então, eu tenho, sei lá, uma infecção urinária, eu posso ali, de repente, aonde eu coloquei preenchedor, ter um edema do nada, mesmo você tendo feito ali os procedimentos há um ano atrás. Então, isso pode acontecer. E nos pacientes, como é o caso da Joelma, que tem um estilo de vida ruim, péssimo, porque os artistas, esses cantores, né, então eles não têm uma alimentação correta, eles têm privação de sono, porque são vários shows, eles não conseguem beber muita água, é uma vida estressante. Então, o estilo de vida é péssimo e ela está ali sempre suscetível a uma queda de imunidade. E esses preenchedores vão ter uma perspectiva e uma probabilidade de trazer esses edemas, e aí as pessoas dizem assim, nossa, ela tá toda preenchida. Não é isso. Ela foi feito um tratamento correto, mas de repente a nova abordagem, né, que eu tô falando aqui dessa estética integrativa, é justamente para o que antes não era classificado como um paciente incapaz, agora os profissionais já devem abrir o olho para isso, né? Por exemplo, também um caso que eu mostro muito, que é até um caso meu, né, que é o Zé Cantor. O Zé é um paciente maravilhoso, a gente sabe que no período da pandemia ele estava sem show. Eu fiz os procedimentos dele, ele ficou... Foi quando ele conseguiu se cuidar também, ele com a alimentação. ficou belíssimo, ele ficou bem, rejuvenesceu não sei quantos anos, todo mundo falava dessas harmonizações dele. Foi quando ele conseguiu ir para Mel, conseguiu se cuidar, bastou voltar aos shows. Voltou aos shows, ele não tem tempo mais de ir ao consultório, não se cuida mais, não dorme mais, bebe todo show, energético, privação de sono, vida estressante. Aí ele aparece como nas telas? Desse tamanho. E todo mundo dizendo, Ave Maria, o homem tá parecendo um boneco, o homem tá todo cheio de procedimento. E na verdade não é, porque na verdade já faz mais de um ano e tanto que ele não faz nenhum preenchimento. Mas pelo estilo de vida, ele tá sempre inflamado. É estresse oxidativo o tempo inteiro. O corpo, ele tem uma capacidade antioxidante. Mas essa sobrecarga, ele precisa ali dar suporte, dar combustível para o corpo para ele combater. E à medida que ele não consegue combater, é um desbalanço, gente, não tem para onde correr. Vai trazer envelhecimento, vai trazer processo inflamatório, vai perceber aí essas retenções, esses edemas. E é como você disse, na época que ele foi para mim, a Michele, amiga, vamos cuidar do Zé, ele tá fazendo uns procedimentos e tal. E quando ele foi, realmente a gente conseguiu esse resultado da forma, assim, a melhor forma dele. Mas justamente por isso, porque existia um cuidado interno também. Existia esse yin que a gente chama, né? Não tem só o out, tem um yin, esse casamento. E aí, consequentemente, ele, né, os procedimentos, além de durabilidade, tinham o efeito que ele queria. Tem uma coisa muito interessante que existe na pesquisa e existe em entrevistas de comportamental, que é a entrevista motivacional, né? E quando você chega para o paciente, mas o que é que você deseja? Mas o quanto você está disposto a fazer de 0 a 10 para você conseguir isso? Hoje eu já converso essa entrevista, nesse sentido aí, nas minhas avaliações. Essa entrevista, quanto você está disposto. Exatamente. Essa entrevista motivacional, ela cria tanto no paciente quanto em você uma redução de estresse, porque às vezes você chega querendo que o paciente faça tudo, mas ele não está motivado a fazer, e aí você fica às vezes até chateado com o paciente, porque o paciente não fez o que você pediu para ele fazer, né? Então cria um nível de espera, um nível de frustração. Né? Então quando você chega a um nível desse, né, é o que acontece muito na bariátrica. Então chega muito paciente para mim pedindo laudo para bariátrica, aí eu pergunto, mas você come de maneira compulsiva? E não sei o que, eu adoro refrigerante. Não, eu tomo 2 litros de refrigerante por dia. Não, eu bebo todo dia. Ou 3 vezes na semana. Você realmente está disposto a parar isso? Ele acha que ele vai reduzir só a quantidade, que ele não vai mudar a qualidade do que ele está consumindo. Você está disposto a fazer isso, porque isso aí você vai ter que fazer pro resto da vida, porque senão você vai fazer a bariátrica.
Isso. E você, daqui a 3 anos, você engordou tudo de novo e você não vai ter o estômago, Isso. você vai ser um mutilado. Isso. Eu falo assim, Com de uma várias maneira. deficiências, Exatamente, é. com várias deficiências. Você realmente vai estar disposto a mudar. Aí quando o paciente diz que está bem disposto, tá certo, pô, vai fazer sua cirurgia. O paciente diz, não estou disposto. Eu não dou lado. Você faça com outra pessoa, mas assim, você vai se arrepender. Se você não mudar, você. Porque tem que né? mudar a cabeça, tem a que mudar a cabeça. mente, né? Tem que começar a olhar para o estilo de vida como algo assim, como uma ferramenta principal para essa mudança. O paciente tem muita comorbidade, quer fazer uma cirurgia bariátrica, ok, se aquilo ali vai ser o start, mas ele precisa de um acompanhamento realmente para que ele consiga dar continuidade a esse processo depois da cirurgia. Que muitas vezes não acontece, que na grande maioria das vezes isso não acontece, né? É porque tem que mudar a cabeça. Cabeça. Isso, é mente. Aí daqui a pouco a estética integrativa não vai estar só aqui, vai precisar do psicólogo e do psiquiatra. Com certeza, Já precisa, já né? precisa, Já precisa. gente. Só que a gente vai ampliar. Na verdade, acho que todo horizonte. mundo aqui é um pouco. Eu acho assim, minha consulta é 1 hora, meia hora é cuidando da vida, da Isso motivação e não sei o quê, porque... E responsabilizando, trazendo essa responsabilidade. Você falou aí, né, que na hora que você está abordando o paciente, uma das coisas que eu falo é assim, ó, e aí, doutora, você acha que eu vou emagrecer quanto? Para aqueles que me perguntam isso, eu digo assim, depende do que você vai fazer. Se você fizer 70%, vai ser 70%. Se você fizer 80%, vai ser 80%. Se você fizer só 50%, 50%. Então, quem diz isso aí é você. Porque eu só fico 1 hora com você. E você fica com você mesmo as outras 23. Então, o meu processo aqui é educacional. É de chamar você a atenção para o cuidado que você precisa ter com você mesmo durante os outros dias. Né? É isso mesmo. Eu estava pensando aqui, me veio uma pergunta, que a gente falou sobre a história da lubrificação e tal, né, com o processo da pré-menopausa e menopausa. Isso interfere no orgasmo também? A lubrificação. Tudo, essa A diminuição, a menopausa e a pré-menopausa. Ela tem interferência em questões de orgasmo ou não? Bem, fica mais difícil de você atingir o orgasmo, né? Não que você vai ficar anosgárica, né? Sem orgasmo. Você vai ter mais dificuldade, porque vem ressecamento, você já não lubrifica mais. Então, o que vai precisar para você chegar a esse mesmo orgasmo? Preliminares mais consistentes. Preliminares mais consistentes. Mais quentes. Cadê meu marido? Mas demora mais tempo. Perguntas da live aí, nos comentários. Mas demora mais tempo a chegar. Demora mais, você tem uma latência maior, porque você tem dor, de O ressecamento, ressecamento, né? tem tudo isso. Por mais que você use lubrificante e tudo, então você vai precisar de uma preliminar mais bem feita. Então vai ter que caprichar mais na preliminar mulheres que estão na perimenopausa e na menopausa. Mas você não fica anosgárica, ou seja, você não tem a ausência de orgasmo. Então, tá os certo? procedimentos estéticos, eles também vão Podem te prevenir ajudar, e sim. ajudar Vão te com ajudar nesse relação processo. a esse processo de orgasmo. Mas nada mais importante pro orgasmo que a mulher se conhecer. Saber, se tocar, se conhecer, saber o que te dá prazer. Então, primeira coisa é você se conhecer. Isso ainda é tão tabu, né? Tem. Gente, A isso é brasileira, tão tabu. principalmente, ela não gosta de se tocar e não gosta de se conhecer. Gente, eu só me lembro da história da Angélica. Por que a brasileira, principalmente? Porque Agora a eu fiquei americana, curiosa. a europeia, ela se toca mais, ela se masturba mais, por exemplo. A brasileira tem mais pudor, acho que pela questão, acho que talvez da religiosa, do Ai, pecado. Imagina, eu também tenho esse Da pudor aí. história religiosa. Sendo Eu só bem me lembro da sincera. história da Angélica. Que eu falo muito pra. Porque tem muita Eu acho que é paciente que nossa chega criação. no consultório. É a criação. É a né? criação que também interfere muito, a questão cultural, também tem esses tabus, assim. Mas assim, a história, né? Que chega muito paciente no consultório dizendo que não tem relação com o marido. Às vezes porque o marido, sei lá, enfim, teve um problema, teve um câncer de próstata, ou então o marido teve um problema no coração, não tá tendo mais e não sei o quê. E eu pergunto, mas você não tem relação? Aí ela disse, não, porque meu marido é assim. E aí eu pergunto, mas você não tem um vibrador? E aí a paciente fica, Já não, acha aquilo um absurdo. não. Aí é o choque, Aí eu, a pois hora do você choque. pergunto. Mas você não tem um vibrador? Aí a paciente, Nessa hora a não, pessoa faz doutora. assim, ó. Não tenho não. Aí depois eu vou lhe dizer, inclusive, com quem que você compra. E você tem que comprar desse jeito e tudo. Porque o homem, se a mulher não tiver relação com ele, ele tem. Ou tem sozinho ou tem com outro. Mas ele tem.
Porque para ele, o homem não tendo nenhuma deficiência, mesmo nenhuma doença que, né, que impeça, às vezes até tem a doença, coloca uma prótese peniana. É verdade. Né? Gasta, meu filho. É Gasta. 50 mil reais uma prótese peniana. Vai Ah, lá e sério? bota. É, bota. Mas a mulher não tem um vibrador A autoestima que dele tá aí, acessar, rapaz. gente. É incrível. Exatamente. Né? Então, assim, a mulher realmente ela tem que se conhecer. E às vezes a mulher reduz porque também não faz a reposição hormonal. Quando faz, já volta a ter a lubrificação, já volta a ter libido, já volta a ter as coisas. Sim. E aí eu me lembro que muita gente diz que eu não sigo mais a Angélica, porque a Angélica fez propaganda dizendo que tem um vibrador. Eu, gente, pelo amor de Deus, que tabu, que necessidade. E até mesmo vibrador pra usar com casal, gente. Existem vibradores que você usa junto de casal. Pois não é, a minha psicóloga tava dizendo, né? Um negócio que vai. É o sugador. Vai ali. É o sugador. Tem vários. Que ele bate em tudo, né? Um aqui, outro aqui. Tem aquela outro Ariane, aqui. amiga, também que fala sobre Ariane, isso, a gelzinho, gente foi- as não, coisas. Não, eu fui. Não, mas diz que esse vibrador ele tem 10 mãos, é um polvo. É um aqui, outro acolá, outro no clítoris, tudo ao mesmo tempo. Mais o coleguinha. Você nem do marido mais. Não, mais o Não marido. pode ficar só olhando. Mais o marido. Mais o marido. Mas o marido, Minha nossa. junto com o marido, amiga. É Performance, sucesso. É sucesso. Ela me disse que é sucesso. Sucesso, gente. Isso é vitalidade. Ó, várias perguntinhas aqui que eu já adorei. Vou dizer aqui pra vocês. Vamos lá. Perguntaram pra Késia se o procedimento para melhorar a flacidez da pepeca é duradouro. Durabilidade do procedimento. É o mesmo da face, tá certo? É a mesma coisa da face. Então não é algo que você vai colocar e vai ficar ali para sempre. Você vai ter sempre que estar retocando e fazendo seus procedimentos. Afinal de contas, uma Não é coisa que cirurgia a gente não plástica, né? consegue evitar e nem parar é o envelhecimento. Mas os procedimentos fazem com que a gente consiga diminuir a aceleração dessa E roupa. você vai fazendo a manutenção, como é na face. Como é na face. Perguntaram pra ti, Regiane, quais são os hormônios que a gente precisa repor nesse período aí de pré-menopausa e menopausa? Tu já Assim, falou, mais ou menos. o principal realmente é o estrogênio. E aí essa pergunta, ela abre outra história, né? Porque assim, antigamente muita gente tomava comprimido, né? Tomava comprimido, ou estrogênio em comprimido. E atualmente a via melhor é a via pela pele. Então, assim, a melhor, assim, mais comum, mais fácil, é a via tópica. transdérmica, E tópica, evita, né, gelzinho e a tudo. passagem. E a via chique, né? Porque assim, eu digo que o implante subcutâneo não é para quem quer, para quem pode. Porque é estrógeno do mesmo jeito, mas o custo é um pouquinho mais caro. Isso. Mas a via é pela pele, a absorção pela pele. Por quê? Porque quando a gente toma comprimido, a gente absorve pelo intestino. E o intestino, os vasinhos do intestino absorvem e passam pelo fígado. E essa passagem hepática, ela pode aumentar o risco de trombose. Então, assim, idealmente é o estrógeno transdérmico. Existem vias antes chegou a um tempo não ter vias comerciais e tudo, né? Também teve umas falhas aí, mas atualmente existem várias opções comerciais, tanto de pump quanto de adesivo, né? Então tem gente que tem preguiça de aplicar todos os pumpzinho, dias porque tem que fazer e até- o adesivo. E a gestrinona? A gestrinona, ela entra em que- não é uma reposição hormonal, inclusive a gente não pode usar ela após a menopausa. A gestrinona, a indicação dela é em mulher antes da menopausa com predominância estrogênica, ela tem um benefício na história da TPM e tudo, ou endometriose, adenomiose. Então essa é a indicação clara da gestrinona que existe, né, que é a opção. Mas muita gente chega por aí dizendo, eu vou botar a história da gestrinona que chama de chip da beleza. Não tem nada de chip da beleza, a indicação da gestrinona é essa. Atualmente apareceu mais uma indicação, que é o lipedema. Porque o lipedema é uma predominância estrogênica mais grave. É tanto excesso de estrógeno que a pessoa fica com as pernas muito grossas, com muita celulite, com dor. Sabe aquela E pele que que a parece um marco gente já? melhora Sei. com a gestrinona. Mas não pode. A gestrinona depois da menopausa não pode. E aí a história da testosterona também transdérmica. Perguntaram aqui qual é a diferença de modulação para reposição. Modulação é uma maneira assim, charmosa
de se dizer, de você colocar hormônio para fins estéticos, né? Ah, isso é a Mas modulação. é a história da modulação. Porque assim, o certo mesmo é você fazer uma reposição. Porque assim, se a pessoa já tem um nível bom de hormônio, a pessoa querer um nível maior porque quer ficar melhor, a super mulher não existe, né? Então assim, Isso é a modulação. É a modulação. Então assim, eu na minha conduta não acredito em modulação. Eu acredito em reposição quando necessário, porque a reposição a gente chega a um valor que é o adequado, que é o que a gente estava falando. Quando você faz uma modulação, você quer às vezes um nível suprafisiológico, achando que aquilo ali vai lhe fazer ser um super-homem ou uma super-mulher. E às vezes isso aí traz consequências não muito legais, né? Tem, até porque tem gente que depois de uma modulação dessa, tende a ter depressão. Isso. Por quê? Por um superestímulo, fica viciado, gente. A pessoa tá lá usando testosterona lá em cima, né? E no melhor dele, no melhor desempenho, seja sexual, seja de produtivo, seja de performance, né? No treino, depois para de uma vez. O que acontece? Começa a deprimir. Entra num nível de tristeza muito grande. E consequentemente aí você vê algumas pessoas entrando em depressão realmente pós-ciclo. Nossa, Eu recebo Porque muito fica paciente viciado, pós-ciclo. porque realmente é igual a pessoa, sei lá, a pessoa que vive, vamos lá, dar um exemplo, tomando energético, Sim, né? entendi. A Então, pessoa tem tá todo sem, esse exatamente, tanto, tá lá tira. com aquele hiperestímulo, tomando direto energético, aí depois chega no consultório, doutora, estou com fadiga. Aí, meu filho, seus neurotransmissores morreram tudinho. Vocês receptores estão tudo cego. Tudo cego. tudo cego. Você tem que fazer um detox para poder se acostumar Ou seja, viver o período de abstinência. Abstinência, exatamente. Entender, Agora, tentar produzir de outras formas. Agora você exercícios conseguir convencer aquela pessoa daquilo ali, do que é o ser natural, existindo 10 pessoas aqui atrás, lá nas redes sociais, dizendo: venha pra cá, que eu faço. E comparando E performance, que ainda tem isso, comparando performance, porque entra nesse negócio, dizer, mas fulano, mas minha amiga tá usando, ela disse que, oh meu Deus, tá assim. Eu faço isso aí, gente. Transando todo dia, né? Todo Olha dia, aqui, todo dia. Menina, essa minha ela amiga aqui procura o marido. tal fulano fez uma coisinha e deu tudo certo. O que Pronto. que eu disse? Olha, assim. falta a gente dizer assim, sua amiga, você, olha aqui a diferença de como eram as duas antes, né? Quer dizer, tem uma pergunta pra ti que tu já falou também, mas vamos voltar, que é a história da lubrificação. Inclusive a lubrificação, ela piora com pré-menopausa e menopausa, mas ela pode acontecer mesmo você sendo jovem, né? Você não ter, de repente, ali uma boa lubrificação. Isso pode acontecer, né? Pode ser diversas causas, principalmente psicossomáticas, né? A paciente tem um trave, né? Um tabu ali, um trauma, e aí ela não consegue se liberar no momento da relação, né? Além disso, pode ter junto com essa falta de lubrificação o vaginismo, que são contrações involuntárias dos músculos do assoalho pélvico. E aí a mulher não consegue ter a penetração efetivamente. Aí, E o uso de antidepressivo também, né? Sim. O uso de antidepressivo. Também causa diminuição da lubrificação e da libido. E da libido também. E da libido. Aí, no caso, o tratamento seria esse laser. Pode ser o laser, como pode lançar a mão de hidratantes ultrassom e vaginais. os hidratantes vaginais, né? A Ayurveda, ela fala um pouquinho sobre essa lubrificação em relação às comidas com óleo, com gordura, porque o nosso corpo ele precisa dessa gordura para hidratar, lubrificar. Então, quando você pega uma paciente que tem ali mais ressecamento de pele ou vaginal, o ideal é que você vá para preparos menos secos, mais molhados, com mais gordura, para estimular o corpo nessa hidratação. Né? Isso. Interessante isso, até para a questão da pele seca. Isso. Eu gostei dessa daqui, a doença autoimune. Tem alguma doença autoimune que pode levar você para uma menopausa, uma pré-menopausa precoce? Uma das causas de menopausa precoce é justamente a falência ovariana precoce, que pode ser por uma doença autoimune, né? A autoimunidade, ela destrói os ovários e tudo, né? Destrói as células e acaba falhando antes do tempo. Mas pode ser doença autoimune também. Tem uma pergunta aqui que está dizendo como funciona a consulta da estética integrativa. Né? Adorei essa pergunta, quem vai responder sou eu, inclusive.
Gente, a gente está preparando algo bem legal para vocês, vendo essa necessidade do público e o amor que a gente tem de entregar qualidade de vida, saúde e resultado. E já vocês vão receber, vocês vão ter acesso a um produto muito interessante, de grande qualidade, onde vocês vão ter acesso a tudo isso aqui em um único produto. Então fica ligado nas redes sociais aí, as nossas redes, na rede do espaço, que já esse produto vai sair, um produto inovador no mercado, onde a gente vai conseguir ter uma qualidade de entrega muito maior. E aí, inclusive, eu quero até aproveitar isso, e aí eu vou jogar um pouco para vocês. Por qual a importância de a gente tratar um paciente desse dentro de uma equipe que conversa e que tem a mesma língua. Porque eu digo isso assim, porque eu já venho lutando com isso há um tempo, não é? Tento encaminhar para mel, mas aí o paciente já chega e diz, eu já tenho uma endócrina. Ah não, mas eu já fui no meu nutrólogo. Ah não, mas eu já tenho a minha nutricionista. Então, às vezes, esses profissionais, eles não conversam. Então, são pessoas que eu não tenho contato. De repente, a gente tem filosofias de trabalho diferentes. Condutas. A gente tem condutas diferentes. E aí, acaba que a gente, à distância, tanto de conhecimento, como de pensamento e como de linha, né, a linhagem do trabalho, a gente não consegue entregar nada direito. Nem a endócrino lá está entregando o que ele espera, nem o nutrólogo, nem o nutricionista, nem eu. Então, a importância que vocês acham disso, da gente poder unir pensamentos iguais, filosofias iguais, trabalhar em conjunto para essa entrega acima da expectativa. O que vocês... A mulher é um ser complexo. Se você não começar a vê-la segmentando, eu falo isso com propriedade por ser ginecologista e obstetra. Se você segmentar essa área, eu não faço. Se você não conversar com a mulher, como está o seu dia, você não vai saber por que ela não tem uma libido, por exemplo. Se você não conversar com ela e saber se ela tem alguma coisa física que atrapalha ela, você não vai saber se ela tem um trauma da parte vulvar que está atrapalhando a penetração. Não é só um exame físico, não é só eu só cuido da pepeca, então eu só vou ver aqui embaixo. Olha, vamos fazer prevenção? Tira a calcinha e senta ali. Não é assim, não é? Então, a medicina integrativa, ela está aí para tentar avaliar, vamos dizer assim, a mulher como um todo. Desde o que ela faz, do estilo de vida, da parte psicossocial, do comportamento social. Então, ela como um todo. Então, eu vejo a medicina integrativa como uma chave de parar do que a medicina trouxe, né? Muito bom a medicina ter as suas especialidades, mas isso segmentou muito o ser humano. Você vê uma mulher segmentada. Essa parte aqui, aí você vira o médico do ao endocrinologista. Ao. Claro que a gente tem que trabalhar, né? Com o médico, todos em conjuntos. Mas você tem que enxergar essa mulher como um todo. Você não conversa com as especialidades, Sim. né? Também tem isso, porque você vê a mulher de forma segmentada, e aí você não entende por que ela chega inflamada de um procedimento que ela foi fazer. E como você não conversou e não planejou em conjunto com a outra pessoa, com outro profissional, o risco, né, é bem maior. E às vezes esse risco O sucesso é menor. O sucesso é menor. E o risco é maior, às vezes, na sua mão. Né? A gente tem uma paciente em comum que ela já tinha feito a aplicação de Botox e o Botox não pegava, de jeito nenhum nada. E a Mi falou assim, Mel, vamos ver o que está acontecendo com ela. A gente faz Botox e não pega. E aí quando eu fui investigar, gente, é uma paciente muito inflamada. Muito inflamada. Mi, não faz mais nada nela, porque pode desencadear outra coisa. Por quê? Porque aqui, pela anamnese, por toda essa conversa que a gente, né, tem com o paciente, você vai identificando todas as outras queixas que ele tem, que muitas vezes ele não fala para o outro profissional, porque ele vai buscar de imediato. Até porque não é comum, por exemplo, eu quero fazer um preenchimento, aí chego lá, Isso. Hoje meus pacientes, eu digo, olha, tenha calma, que a consulta demora, e eu vou conversar coisas aqui com você que você não vai entender, mas no final você vai entender. Né? Então, eles não estão acostumados, eles estão também com a cultura da segmentação. Isso. Né? Então, por exemplo, às vezes, como hoje, uma paciente disse, não, mas já estou na nutricionista. Sua nutricionista dê uma olhada nas suas moléculas, de repente, se você está inflamado ou se você tem ali uma intoxicação por alumínio. Não, ela só fez fazer a dieta. Quer dizer, não.
Então fica difícil eu trabalhar e eu entregar um resultado bom, estético, se a pessoa que ele procurou não tem ali uma congruência com essa filosofia. Então por isso que é tão importante essa união, né, por conta da entrega. Vixe Maria, nosso podcast tá com tudo. Agora é mitos e verdades, é? Cadê o diretor? Olha, meu filho chegou com ele aparece aqui, linda. Não, quer comer. Ele quer comer. Ele quer comer. Ah, gente, eu quero aproveitar e fazer essa propagandazinha. Vem, filho, pegar. Dessas comidas, gente, super saudáveis, deliciosas. Lá do Jardins Gourmet, tá? A gente tá morrendo de comer aqui. Mas eu quero que você coma, filho. Você que tem preconceito das comidas saudáveis. Come e me diga o que você achou do sabor. É ao vivo. É ao Tá vivo. tenso. Olha, tem doce, Esse tem docinho é uma brigadeiro. delícia. Eu pego o quê? O que você quiser pra você provar. A coxinha tá ótima. Olha, eu gostei muito da brusqueta, A viu, filho? Tá uma brusqueta. delícia com esse molhinho, ó. De quê? Abaixa um pouquinho, filho. Você abaixa. Cuidado. É. Por aqui, Opa, ó. Por aqui. Você abaixa, sente. Se não derrubar o Come fio. aí, ó. Esse aqui é? É. Ao Tem um vivo, molhinho. hein? Tararã. Tem um molhinho aí. Tararã. O Zeca. Cara do Zé. Ô, Zeca. Delícia. Bom. Tu é doido, é muito bom. Gente, mas é uma delícia mesmo as comidas do jardim. São sem glúten. Como é, Kézia, que tu fez? Que tu na época pedia dela também, né? É, Tá o dieta da PLV, né? Então é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, o que mais? Low doutora? carb, cetogênica. Low carb, cetogênica. Eu Tem peço várias Eu opções. peço as marmitinhas dela lá no consultório para eu almoçar. E eu amo as sopas dela, super deliciosas e quentinhas, né? Então você que está interessado numa comida saudável, já que a gente falou tanto aqui desse processo inflamatório, segue lá a Leônia do Jardins Gourmet, que ela é 1001%. Gente, agora eu fiz uma brincadeirinha aqui pra gente do... É o quê? Mitos e verdades. E verdades que a galera mandou, viu? Mito ou verdade, doutora? Todas as mulheres passam pela menopausa da mesma forma? Mito. Cada mulher passa de uma forma. Existem mulheres que são extremamente sintomáticas, principalmente desde sintomas vasomotores, né, que são os fogachos, depressivos. E existem mulheres que passam por essa fase de uma transição leve, sem esse tanto de fogacho, não precisam de terapias de reposição, conseguem levar a vida tranquilamente. Doutora Melina, comer pouco significa comer saudável? Não. Mito ou verdade? Mito, gente, mito. Nada a ver. Até porque quando esse comer pouco, essa restrição, ele pode impactar na saúde da pele também, no envelhecimento precoce. Porque eu preciso de uma quantidade proteica bacana para ali a minha elasticidade e firmeza. Então, nada a ver. Hoje mesmo, tem uma paciente que foi no consultório que ela comia muito pouco, comia só 3 vezes no dia, mas era bem pouquinho. Aí eu já sei o que vai dar na tua bioimpedância. Já sei o que vai dar. Nada de Baixa músculo. massa muscular. Isso. É a E falsa alta magra. magra. É a falsa leva magra. eu, anemia. Como exato. bem pouquinho, como nada Ela dizia, que não, preste. mas eu como pouco. Eu disse, amiga, tu tá desnutrida, entende? Exato. Doutora Rejane, suplementação de hormônio pode aumentar o cabelo e mudar a voz? Mito ou verdade? Pois é, isso que eu tava falando. A suplementação, a reposição, não. O excesso pode. Se colocar uma... Não, engraçado, teve uma vez... Ou seja, teve uma se uma quiser mulher- ficar mulher maravilha, É. vai ficar mulher Com voz de homem. canto. Teve uma mulher que chegou rouquidão, às dizendo, vezes. porque assim, existe a testosterona comercial usada para homem. A dose é 16 miligramas, né, o pump. E aí ela dizendo, não sei o que, o doutor mandou repor a testosterona e eu tô repondo no androgel. Aí eu espero, oxe, consagrada, pá! Porque é dose de homem, né? Dose de mulher é 1 miligrama, meio miligrama, até 2, 2,5. A pessoa usar 16 miligramas, viu? A dose de homem, pelo amor de Deus. E a irritabilidade? Ah, meu Deus sabe. Doutora Kézia, a lubrificação íntima depende apenas do estímulo durante a relação? Mito ou verdade? Mito. Depende de produção de muco pelo estímulo de estrogênio. Né? Não só as preliminares. São importantíssimas as preliminares, mas elas não são as únicas responsáveis pela lubrificação vaginal. Doutora Melina, a alimentação e suplementação pode interferir no melasma?
Sim. Adorei essa pergunta que fez. Ela Muito amou. obrigada. Até porque o melasma, gente, é uma doença sistêmica. Ele não é na pele, ele é sistêmico, ou seja, interfere demais. Vem com o gatilho, né, muitas vezes do estresse, alguns pacientes que têm esse gatilho mais estressor e aparece lá a manchinha, mas ele tem tudo a ver com a sua alimentação. E o hormônio, né, também. Também. Período de gravidez, Período né? de gravidez, onde aparece mais as manchinhas, Isso, né? isso A aí. exposição ao sol, as luzes azuis, Um dos a questão do maiores estresse. desafios do tratamento do melasma é justamente isso, porque a gente tem uma gama, a gente sabe que não tem cura, mas tem tratamento, tem controle. Isso. Né? Então o paciente ele investe num tratamento com laser, com peeling, com ácidos, enfim, tudo que está disponível no mercado. Daí ele volta às vezes com um rebote. Isso. Aí ele diz, mas eu não fui pro sol, eu não fiz nada, eu faço tudo direito, e não sei o quê. Aí eu sempre explico que tem toda essa questão corpórea, inflamação, alimentação, hormonal, curva hormonal, tudo isso interfere e pode fazer com que esse melasma ele tenha aí um rebote. Então, A gente por precisa isso aumentar, no caso, né, selênio, glutationa, porque eles vão ajudar a inibir uma enzima que faz a conversão na melanina. Então, essa pigmentação excessiva traz a questão do melasma, né, e vai trazendo esse desconforto, né, que muda, que mexe com a autoestima da mulher. Da mulher, do homem, enfim. doutora Regiane, os medicamentos podem engordar? Me engordar? Pode, na verdade, ele altera realmente, às vezes, a questão de porcentagem de metabolismo, né, em relação ao metabolismo. Mas, normalmente, o que engorda é a própria menopausa. A gente sabe que com a entrada da menopausa, como cai o nível de estrógeno, cai a massa muscular, o metabolismo fica mais lento. Então, a pessoa comendo a mesma quantidade de comida, ela engorda. Então, o gasto metabólico reduz, tudo reduz. Então, o mesmo nível de alimentação, a mesma coisa que você comia há 10 anos atrás, vai lhe engordar. Então, a menopausa são os marcos que engordam, né? Os marcos que engordam é o quê? Casamento, né? Casar engorda, ter filho engorda, passar dos 30, passar dos 40. Gente, a gente tem que mudar esse negócio de casar engorda. Então, assim, né, são os marcos que fazem engordar. Mas a reposição em si, ela pode não engordar, às vezes pode, na verdade, fazer com que ganhe um pouco mais de massa muscular, a pessoa pode aumentar o peso, mas a reposição em si, engordar, não. Entendi. Kézia, correr pode causar flacidez vaginal? Se for um atleta de alta performance, aqueles que fazem Ironman? pode sim, né? Porque você tem uma perda de tecido corpórea, né? adiposo sistêmico. Inclusive na região de grandes lábios e monte pubiano é muito gordura. Então você vai perder isso tudo, assim como perde na face. A face do corredor é diferente, então vai ter a pepeca do corredor também. Tem a história do crossfit, né? Com a incontinência urinária. Tem aumentado. Nossa. O crossfit, porque tem muito agachamento e levantamento de peso de alta força, O escape de faz urina. com que você dê uma fraqueza na musculatura pélvica e aumenta a incontinência urinária, aumenta aquela Por isso que eu questão. não faço próximo. Aí o tratamento é você, quando for fazer agachamento, inclusive você que faz o agachamento na academia, que pega aquele peso, faz a live, olha como eu sou forte, existe o jeito certo de agachar. Tem até estudo. Você tem que fazer a contração Você tem que do fazer período. a contração enquanto tá agachando. Porque se você relaxar, aí a pepeca desce. E outra coisa, se você estiver parado, não tá fazendo nada, fica contraindo a pepeca, gente. Isso é exercício o tempo inteiro pra musculatura, não é isso? Com certeza. Doutora Gostou? Melina. Os alimentos impactam. Já começou? Já começou? Já. Meus agachamentos. Não, Vocês contraindo. estavam falando já. Vai contraindo. Contraindo. Isso. Os alimentos impactam diretamente no nosso humor. Muito, gente. Super impacta no nosso humor. A depender do que a gente come, a gente pode ali, né, tá utilizando alguns alimentos que vão ajudar ali na nossa produção de serotonina, ou não. Ou vão gerar mais excitabilidade, que a gente chama até às vezes aquela pessoa que é mais impaciente, irritada, ela é mais glutamatérgica. Ela é mais impaciente. Por quê? Porque ela acaba se super estimulando ao longo do dia. Quando você usa aqueles
aqueles molhinhos escurinhos, a gente não sei se pode falar o nome, né? Shoyu. O shoyu do sushi e usa em grande quantidade, eles são bem excitatórios, tem uma quantidade grande de glutamato. Qual é o órgão que fabrica mais serotonina? O intestino, gente. Quem Intestino. fabrica a nossa serotonina é o Então, quem tem intestino. Intestino preso é enfesado. É enfesado. Cheio de fezes, entendeu? Enfesada, Tu você sabe que o Rodrigo irritada. diz assim, é porque as baixinhas, a cabeça, como é? Cadê ele? As baixinhas são enfesadas porque o tronco é pequeno e a cabeça é perto da merda. Aí ele diz que é por isso. Já viu isso? Ó, treinar demais pode acarretar outros problemas de saúde. Você acabou de falar um, né? Aí. Pode. Treinar demais, existe um negócio chamado Red S, né? Que é a tríade da mulher atleta. A mulher atleta, a mulher que treina muito, ela perde tanta gordura que ela pode entrar numa menopausa precoce. Ela entra em amenorreia, né? Ela não menstrua por causa Atletas de disso. alta performance É. geralmente não menstruam. Exatamente. Então, assim, treinar demais pode baixar tudo, baixar todos A os hormônios. imunidade também. E aumenta risco de osteoporose. Então, a atriz da mulher atleta é justamente isso, né? A questão da fadiga, a questão da falta da menstruação e a outra da osteoporose. E o tratamento é parar de treinar. Incrível, né? E isso serve para homem também. Nem devia falar de homem, mas vou falar de novo. Existem alguns homens que treinam muito e quando eles treinam muito, eles baixam a testosterona. Ficam testosterona de 200, 200 e pouco e treinam demais. Doutor, não sei o que tem que repor. Não, você está treinando quantas horas por dia? 4 horas, não sei o que. Pois vamos fazer o seguinte, para de treinar um mês e repita esse exame. A testosterona sobe. Porque ele consome tanto. É igual ao consumo de tudo. você B12. Pra você ver, B12. né? A pessoa que treina muito tem que repor B12. Tem que repor um bocado de coisa. Porque Será a que é por pessoa. isso que a minha caiu? Tu tá treinando muito? Não, Todo não vem com essa, dia. não. Essa foi ótima, gente. Ela tá treinando ela igual não um come- crossfiteiro. ela não come carne. Isso. Ai, meu Deus. Ela não gosta de proteína, gente. Não tem nada a ver. Ela não tá treinando muito, não. Ela precisa treinar mais. Tá bom. Cerrou. Ai, olha ali, o Juan tá dizendo que tá 92 minutos de live. Então pronto, tá ótimo. Tá pouco, live, tá pouco. Falta só 3 horas. maravilhosa. Pra gente finalizar, vou pedir pra vocês falarem cada uma frase que a gente possa resumir aí pelo lado de vocês a importância dessa estética integrativa, dessas pessoas que buscam, que eu acho que quase todo mundo, eu fico impressionada como quase todo mundo busca estética, mas nem todo mundo busca saúde. Isso. Então, por isso que eu acho que é tão inovador essa questão da estética integrativa, né? Resumir a estética integrativa em uma frase para cada uma de vocês. Olha aí, peguei vocês. Quem vai primeiro? Eu não vou. Longevidade. Não. Que a beleza vem de dentro. Uau, eu também já gostei, porque vem de dentro mesmo. Vem de dentro, né? É. A busca pela beleza passa pela longevidade. Eita, agora eu tô Se mais lascou. difícil agora. Se lascou. Elas não soltam essas frases célebres. Não né? elas, como é que Que elas vem pra conseguem? pessoa que fica vendo Pepeca o dia inteiro falar uma frase Mulher, pois célebre. fala alguma coisa Fala da assim, pepeca. Kézia, fala da pepeca. A estética da pepeca vai Uma garantir pepeca funcional. a sua velhice quente. Olha, eu já arranjei Ou então, não. pepeca funcional. A estética da pepeca vai garantir sua velhice quente. Eu acho que vamos lá pra... Eu gostei da frase. Vamos trocar? Eu já falei tua frase, eu vou te falar. Vai. Eu acho que a beleza é autoestima, né? E você tem que estar bem em todos os setores da tua vida. Não adianta você estar bem só em um campo. É tudo. A beleza como um todo. E a minha frase é o seguinte, que não existe o futuro, eu não vejo o futuro da estética sem a estética integrativa. Não vai existir futuramente beleza sustentável, autoestima sustentável, sem a integração do corpo. Sem a gente recuperar esse corpo como um todo e aí entregar para esse paciente, para esse ser humano, o que realmente ele precisa, que é esse olhar integrado como um todo.
Excelente. Gente, eu queria agradecer aí a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento. Quem quiser sugerir outros temas, outras coisas, a gente está aberto aqui para novos encontros, trazer novos papos para vocês. Quero agradecer as minhas amigas parceiras que toparam esse desafio, Késia, Mel e Rejane. Dizer para vocês que já a gente vai poder entregar algo tão especial para vocês, que é tudo isso que a gente conversou e a gente vem sonhando aí, né, para essa entrega. E é isso, agradecer a equipe toda, que vocês não estão vendo, mas está todo mundo aqui, a maridão, os telespectadores. E é isso. E adeus. Você permitiu tudo isso. E a Leônia do Jardins Gourmet por ter mandado essas comidinhas tão gostosas. Deliciosas. Excelente.